Cinco Picos, Ilha Terceira, Açores, 31 de janeiro de 1968, hora aproximada, 23 horas. Serafim Sebastião chega para mais uma noite de trabalho como guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes. A noite está calma e tudo corre sem qualquer sobressalto, mas essa serenidade depressa será interrompida. Serafim Sebastião era um guarda das instalações militares da base das Lajes na Ilha Terceira. E em janeiro de 1968 foi de facto surpreendido por um acontecimento extraordinário que ele naturalmente suporia não existir. São essas as circunstâncias que vamos examinar de seguida. Passavam alguns minutos das 11 horas da noite, quando Serafim Sebastião, guarda nas instalações militares de Cinco Picos, pertencente à base das Lajes, chegou ao seu posto de trabalho. Naquela noite era da sua responsabilidade vigiar o paiol de munições da base. A noite estava calma e, para passar o tempo, Serafim ligou o rádio para ouvir o relato do jogo de futebol Setúbal Sporting. Tudo corria dentro da total normalidade e sem qualquer sobressalto. Até que, subitamente, o rádio de Serafim deixou de transmitir o que quer que fosse. Intrigado, o guarda tentou, em vão, pôr o rádio a funcionar, mas este deixou mesmo de emitir qualquer som. Estava Serafim a tentar perceber o que se havia passado com o rádio e qual o motivo da sua avaria, quando de repente um misterioso e inexplicável zumbido invadiu toda aquela zona. Atordoado por aquele misterioso ruído, resolveu sair do seu posto e ir até ao exterior para ver se conseguia perceber qual a origem daquele estranho som. E quando chegou lá fora, Serafim viu algo como nunca antes tinha visto. Um misterioso e insólito objeto voador aproximava-se lentamente do paiol de munições. Por mais que tentasse descodificar do que se tratava, não conseguia perceber a origem daquela estranha aeronave. E, alarmado com a situação, o guarda regressou para dentro do seu posto e telefonou imediatamente para a base das instalações militares, comunicando a aproximação do insólito objeto. Mas os fenómenos inexplicáveis estavam apenas a começar, porque nesse momento uma forte luz invadiu toda aquela zona. Cada vez mais atônito e nervoso com a situação que estava a viver, Serafim caminhou novamente para o exterior. E foi então que o guarda percebeu de onde provinha aquela forte luminosidade. Lá fora, o estranho objeto voador pairava sobre o paiol de munições, incidindo sobre este um fortíssimo feixe luminoso. Era um objeto metálico, de forma oval, e culminava numa torre de vidro na parte superior. A rodear a torre de vidro, uma espécie de varandim. Nunca antes Serafim tinha visto tal coisa e, cada vez mais abalado com o inexplicável acontecimento, correu novamente para dentro do seu posto. Com curiosidade em desvendar todos os detalhes do incrível objeto voador, o guarda pegou na sua lanterna e saiu mais uma vez para o exterior. Foi então que, ao apontar a lanterna para a insólita aeronave, Serafim apercebeu-se de algo verdadeiramente extraordinário. No interior da nave estavam 4 seres, 2 aos comandos desta e outros 2 no varandim da parte superior da nave. Antes que o guarda tivesse tempo de reação, uma estranha poeira levantou-se do chão, fazendo com que o guarda caísse inanimado. Foi ainda inanimado que Serafim foi encontrado por um colega que imediatamente chamou os serviços de emergência para o transportarem para o hospital.
Nos dias seguintes ao insólito avistamento de Serafim Sebastião ser divulgado, foi notícia nas páginas de vários jornais locais. No dia seguinte, o jornal O Insular publica pela primeira vez esse relato dos primeiros dados relativos a este caso. Eram cerca de 3 horas da madrugada quando Serafim Vieira Sebastião, de 36 anos, natural da Ribeira Grande, guarda daquelas instalações, chegou a Angra do Heroísmo numa ambulância e deu entrada no Hospital Regional, ainda inanimado. 2 dias depois, já são jornais nacionais que reportam também ao facto, sendo que a RTP realizou no dia 25 de fevereiro um especial com cerca de 120 metros de filme sobre este caso, a propósito das possíveis relações com objetos voadores não identificados. De facto, várias foram também as notícias que associaram de imediato o objeto testemunhado pelo guarda como um objeto voador não identificado. O objeto descrito por Serafim Vieira Sebastião corresponde ao tipo clássico de disco voador. Foi apurado que o guarda não é pessoa sujeita a alucinações. Mas o testemunho do guarda não foi um caso isolado. Nos dias seguintes, outros populares também afirmaram terem observado um objeto estranho a sobrevoar os céus da Ilha Terceira na noite de 31 de janeiro. Alguém que, passado alguns dias, também reconheceu que houve movimentações estranhas nos céus dos Açores relativamente ao mesmo objeto, só que na altura não deu tanta importância. Realmente, ontem, 31, para o lado dos 5 picos, seriam 8 da noite, eu vi uma luz estranha, diferente e distante, uma luz sobre o comprido, uma espécie de garrafa de luz. A curiosidade à volta do misterioso fenómeno testemunhado por Serafim era cada vez maior, não só por parte dos populares e da comunicação social, mas também por vários estudiosos da fenomenologia OVNI, como foi o caso dos investigadores ligados ao STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência. O caso dos Açores remonta ao ano de 1968. A única testemunha do caso era um guarda. Estava descontraído, enfim, era mais uma noite de rotina. Estava a ouvir até, inclusive, um relato de um jogo de futebol. Quando, de repente, se apercebe que o rádio deixa de transmitir. De repente, apercebe-se de um zumbido. Como fosse um zumbido de abelhas, saiu do seu posto de guarda. Ele verifica que há um objeto estranho que se está a deslocar já muito próximo do pai, e vai novamente ao posto para telefonar para os superiores, no sentido de alertar para o que estava a observar. Estava a telefonar quando se apercebe de uma claridade muito forte que entra por uma janela que o posto tinha. Quando chega cá fora, verifica que uma forte luz, um clarão enorme, projetou-se sobre ele, e nomeadamente sobre o paiol, e verifica que é o tal objeto estranho que está a apontar uma espécie de um foco de luz, vai buscar uma lanterna para tentar ver melhor o que se passa, digamos, na fonte emissora desse feixe de luz, que era o tal objeto estranho, e ao apontar a lanterna verifica que nesse objeto existem 4 seres. Simultaneamente, há uma poeira que se levanta do solo. Após o qual começa um processo de desmaio. Ele depois já dá conta de si no hospital, e no hospital é registado que ele ainda não estava de posse das suas capacidades mentais, porque não conseguia articular um pensamento. Portanto, ele não falava quando deu a entrada e ouvia muito mal. Ele chegou já acordado, mas não falava e ouvia muito mal. Às 3 da manhã, começou a tentar articular, mas pouco esboçava além de uns ses. Teve alta do hospital por volta das 10 da manhã, portanto ainda esteve lá algumas horas.
e saiu sob escolta policial. Curiosamente, é bom também referirmos este aspecto. É evidente que depois, a partir daqui, o caso tem uma repercussão bastante grande, não só a nível dos média locais, nomeadamente as rádios e a própria imprensa local, mas também até teve uma repercussão a nível nacional. Todos os pormenores da noite de 31 de janeiro foram objeto de análise por parte de vários especialistas de diferentes áreas. Destes pormenores, um dos que mereceu maior atenção foi o facto do pequeno rádio ter deixado de funcionar no momento que antecedeu a passagem do estranho objeto pelos céus das instalações militares de Cinco Picos. No caso dos Açores de 68, o que temos é uma interferência sobre um rádio. Na altura, há testemunhas que estavam a ouvir um relato de um jogo de futebol e, de repente, deixa de ouvir. O rádio emudece em relação à parte dos efeitos eletromagnéticos. Pronto, o que aconteceu foi exatamente isso, foi uma interferência sobre o rádio e sobre a emissão que ele na altura estava a ouvir. Há determinado tipo de fenómenos que podem ser induzidos, não é, por esse campo, que podem levar a uma data de ações, por exemplo, de proteções que possam ter, por exemplo, os disjuntores fusíveis podem induzir transitórios, correntes nos circuitos que depois possam levar à atuação dessas proteções. No caso das bússolas, se houver um campo magnético intenso, é óbvio que a bússola vai ter que regir esse campo, não é? Pode haver até materiais que fiquem magnetizados pela ação desses campos elétricos e magnéticos e, portanto, há uma gama muito larga de efeitos que podem surgir quando se utilizam ou quando se aplicam campos eletromagnéticos intensos, não é? Quando algum equipamento pode estar sujeito a esse tipo de campos. Neste tipo de casos, o problema é sempre o mesmo, que é, no final, em termos de evidência física, ficamos com muito pouca coisa ou com quase nada, porque depois da observação terminar, temos as declarações da testemunha, mas, por exemplo, neste caso dos Açores, acho que nem sequer o rádio foi vistoriado ou alguém foi fazer uma análise a ver se havia vestígios de que efetivamente o rádio tivesse sofrido efeitos de algum campo eletromagnético intenso. Nesse caso não foi feito. Começando a assumir proporções mediáticas inesperadas, depressa veio ao público uma nova explicação para desmistificar o fenómeno testemunhado por Serafim Sebastião. A componente informativa da aviação portuguesa argumenta que aquilo que o senhor viu foi um balão atmosférico que pretensamente se terá desviado da sua rota, se bem que depois outras pessoas entendidas na matéria dizem que dificilmente a rota desse balão, que teria um certo sentido de orientação geográfica, nunca poderia ter ido para aquele lado, a não ser que fosse propositadamente levado até ele. O Diário Insular, entretanto, na sua edição de hoje, explicou que ontem havia sido lançado do aeroporto das Lajes um balão meteorológico com diversa aparelhagem elétrica, levado pelo vento precisamente para a zona central da Ilha Terceira, onde se situam as instalações militares citadas. Sobre estas passam fios de alta tensão, onde se deve ter formado um campo de eletricidade estática que poderá ter assombrado o guarda. Face a esta nova teoria, o guarda das instalações de Cinco Picos não ficou indiferente e reforçou o seu insólito testemunho. O ruído e a forma em nada se pareciam com o que habitualmente anda no ar, nem avião, nem helicóptero, nem balão. Ele próprio reconheceu que nunca tinha visto nada parecido. Ele que estava habituado a ver muitos aviões, helicópteros e também balões sonda, que eram muito lançados ali naquela zona, enfim, por causa da meteorologia, não é? Para determinar temperaturas, ventos, etc., porque, enfim, era importante, nomeadamente em relação ao movimento de aviões que existia naquele local. Ele diz que não há qualquer possibilidade de ser qualquer um desses artefactos. Portanto, não era nada que ele tivesse visto antes. O testemunho que ele pronuncia do início ao fim manteve-se, os argumentos mantêm-se e alguns dos populares que na altura conviviam também mantêm essa mesma situação, esse mesmo testemunho.
As teorias sucediam-se e as opiniões sobre o caso também. Mas o que poderá ser dito acerca da credibilidade das testemunhas deste tipo de avistamentos? A veracidade dos relatos, na minha perspectiva, só deve ser posta em causa quando nós também temos evidências suficientes para saber que estamos perante alguém que nos quer enganar e o que quer é dar nas vistas. Aliás, um dos elementos que por vezes dá credibilidade ao discurso da testemunha é o facto da manutenção desse discurso independentemente da época e do lugar. Ou seja, o senhor sempre argumentou que viu um objeto voador metálico de forma esférica, como ele diz, ligeiramente com uma zona de uma arcada na parte superior em vidro, com 2 seres fora e 2 seres dentro da própria nave, e esse testemunho manteve-se sempre, esse e o restante. Pode-se dar, inclusive, a situação de que mesmo no hospital, e mesmo quando ele depois foi interrogado pelas forças da autoridade, porque na altura a polícia quis saber mais dados sobre o que é que ele tinha visto realmente naquela noite do dia 31 de janeiro, e ele manteve, quer o argumento, quer os elementos que tinha pronunciado no início, manteve-os sempre na mesma bitola. A noite de 31 de janeiro de 1968 tornara-se num caso raro de mediatização, mas Serafim Sebastião, tentando afastar-se de todas as polémicas geradas à sua volta, fez então os seus últimos depoimentos. Pouco me importa que acreditem ou não, deixem-me em paz, estou farto disto. As pessoas que julgam ter, de um modo ou do outro, presenciado ou ter sido objeto de uma manifestação qualquer deste tipo de fenómenos, não se sentem bem. E não se sentem bem, nomeadamente, porque não sabem a quem relatar, têm medo de cair no ridículo, quando não têm medo de até rótulos muito mais gravosos. Portanto, há uma coisa que para nós é clara: isto afeta a vida das pessoas. Até hoje, o mistério do avistamento do guarda permanece. O que teria realmente visto o Serafim Sebastião a pairar sobre o paiol de munições da base militar das Lajes? É muito genuína a descrição que ele faz do objeto que paira sobre ele com a luz e que, enfim, causa ali uma série de alterações e de perturbações nele próprio, perto dos sentidos, etc. Era um homem que nunca tinha, se calhar, ouvido falar em nada disto, e que viu, na realidade, de uma forma muito genuína e muito sincera, um aparelho que não era balão, que não era nenhum avião, que não era nenhum helicóptero, que não era nada disso, e que pairou sobre as lajes nessa altura. Não vamos pensar que as pessoas são todas, e passa a expressão, maluquinhas, não é? Poderá haver uma percentagem apreciável de pessoas que inventam, com certeza absoluta, mas isso acontece em tudo. As hipóteses levantadas sobre a proveniência do estranho objeto voador foram várias. Seria um mero artefacto construído por humanos ou, por outro lado, algo proveniente de um mundo que ainda desconhecemos? Eu penso que tínhamos que ver se de facto não se tratam de projetos confidenciais ou secretos de determinadas, na altura, determinadas potências. Tudo isto é muito complicado, até porque temos muito poucos dados, porque muitas destas situações são controladas pelos Ministérios da Defesa, não é? Por programas que estão sob o patrocínio do Ministério da Defesa, e muitas vezes, inclusive as últimas gerações de determinados aviões bombardeiros, que durante muito tempo se pensou que de facto eram OVNIs, quer dizer, não é? Que é, de facto, enfim, eu acho que está interrogado, não é? Devemos iniciar uma interrogação e, sobretudo, devemos ter uma maior, algum cuidado quando analisamos esses casos, não é? E julgo que isso é uma situação que, de alguma maneira, pode comprometer qualquer tipo de investigação, não é? Por não haver provas que consigam finalmente classificar insólito objeto que pairou sobre as instalações militares de Cinco Picos, o fenómeno testemunhado por Serafim Sebastião permanece, até hoje, classificado como OVNI, objeto voador não identificado. Acho que devemos continuar a ter
a humildade para dizer sabemos muito pouco disto. Mas, por outro lado, o bom senso para não dizermos é impossível. Podemos dizer que é improvável. Ou não é explicável por agora. Vamos arrumar ali na estante das coisas que precisam de explicação. Agora dizer, não, é impossível. É impossível, pronto, acabou. Acabou, ficamos muito melhores, não? Eu acho que não. Hoje, envolvidos 40 anos após este incidente, que continuamos na presença de um fenómeno aéreo não identificado, vulgo OVNI, e que, malgrado todas as tentativas no sentido de se tentar arranjar uma explicação plausível, enfim, de encontro àquilo que se conhecia na época, para justificar efetivamente aquela observação, não foi possível. Ainda hoje, como eu disse, envolvidos estes anos todos, não é possível nós sabermos efetivamente o que é que o Sr. Serafim Sebastião viu. O importante é nós termos um profundo respeito pelo pouco que sabemos e uma profunda consciência do muito que ainda nos falta saber. Homem ingênuo e genuíno, o discurso deste homem simples traduz de facto uma realidade inesperada. Pelaquilo que se soube, pelaquilo que foi descrito e narrado, inclusive na imprensa da época, que tivemos aliás a oportunidade de ver, o que fica como registro é que este caso dos Açores ficou inscrito como representante do nosso país no famoso projeto Livre Azul, organizado pela Força Aérea Americana para documentar as ocorrências de objetos aéreos não identificados.